Você já entrou nas redes sociais em um dia completamente normal e 15 minutos depois começou a sentir que a sua vida estava atrasada, estava um caos, estava horrível. Você vê alguém viajando, outra pessoa se casando, alguém adquirindo um imóvel ou um carro, outra pessoa começando um negócio, uma pessoa mostrando o corpo que sempre quis ter, outra pessoa falando sobre como conseguir organizar a vida, a rotina, o trabalho, os relacionamentos. E de repente, uma pergunta enorme aparece na sua frente. O que eu estou fazendo de errado com a minha vida? Por que a minha vida não vai para frente? E talvez o mais curioso aqui seja que antes de abrir o aplicativo, você nem estava pensando que a sua vida estava ruim. Você estava realmente só vivendo. Mas depois de alguns minutos olhando para a vida de outras pessoas, alguma coisa mudou aí dentro. E eu acho que é sobre isso que precisamos conversar hoje. Porque talvez o problema aqui não seja simplesmente se comparar com outra pessoa. Talvez seja a quantidade de vezes que todos os dias você é convidada a comparar a sua vida com a vida de alguém. E hoje eu quero te ajudar a entender por que isso acontece, porque as redes sociais podem ser tão cansativas emocionalmente e principalmente como você pode começar a se relacionar com elas sem deixar que elas se tornem uma régua para medir o seu valor. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Bela, eu sou psicóloga clínica e este aqui é um espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre comportamento humano, sobre emoções e sobre aquelas experiências, sabe, que a gente vivencia no nosso cotidiano, que muitas vezes parecem pequenas, mas dizem muito sobre a forma como estamos vivendo. E antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. Assim, toda semana a gente continua essa conversa por aqui. Agora vamos para o vídeo. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quando você olha para alguém na rede social e pensa, eu queria ter a vida dessa pessoa, você está realmente querendo a vida daquela pessoa? Ou você está querendo aquilo que aquela vida representa para você? Porque existe uma diferença muito grande nisso. E talvez você não queira exatamente viajar tanto quanto aquela pessoa. Talvez você queira, na verdade, a sensação de liberdade que aquela viagem representa. Talvez você não queira exatamente se casar agora, por exemplo, mas quer sentir que a sua vida está caminhando. Talvez você não queira, por exemplo, abrir uma empresa. Às vezes você ama estar no seu trabalho, mas quer sentir que está crescendo profissionalmente. Talvez você nem queira aquele corpo ideal, sabe? Que muitas pessoas dizem, mas quer se sentir bonita, quer se sentir desejada, quer se sentir segura consigo mesma. E isso é muito importante, porque muitas vezes a comparação não acontece apenas entre pessoas, ela acontece entre o que você está vivendo e aquilo que acredita que deveria estar vivendo. E as redes sociais, elas conseguem alimentar isso muito rapidamente. E tem uma coisa que eu gostaria muito que você lembrasse também, na próxima vez que você sentir que está ficando para trás. Você conhece a sua vida inteira. Você conhece suas inseguranças. Você também conhece os seus dias ruins. As coisas que não deram certo, as dúvidas que você tem, você também conhece. Você conhece as vezes em que você procrastinou. Você também conhece as conversas difíceis que você já realizou. As preocupações financeiras que você tem. Os momentos em que você não teve energia nem para fazer aquilo que você precisava fazer de tão cansada que você estava. Você conhece tudo isso. Mas quando olha para outra pessoa na internet, você geralmente conhece o recorte que ela escolheu mostrar. E aí acontece uma comparação completamente injusta. Você coloca a sua vida inteira contra os melhores momentos editados da vida de outra pessoa. E isso é muito injusto. E é claro que nesse ringue vai parecer que você está perdendo mesmo. Não porque a sua vida seja pior, mas porque você está comparando coisas totalmente diferentes. Então eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Imagina uma mulher que está trabalhando, estudando, está tentando cuidar da própria saúde, mantendo um relacionamento, ajudando a família. Ela está cansada, mas está seguindo. Até que, em uma noite qualquer, ela está lá deitada na sua cama
E aí ela pega o telefone antes de dormir e começa a passar o feed ali de uma rede social. Ela vê uma mulher da mesma idade dela viajando. Depois vê alguém anunciando uma promoção. Depois alguém comprando um apartamento. Depois um casamento. Depois ela vê uma gravidez. Depois ela vê alguém dizendo assim: meu maior sonho era chegar aos 30 exatamente assim. E aí ela fecha aquele aplicativo pensando: eu estou atrasada. Ela nem dorme direito nessa noite. Mas você percebe o que aconteceu? Ela não descobriu nada novo sobre a própria vida. Ela apenas foi exposta em poucos minutos a várias vidas que parecem estar acontecendo mais rápido do que a dela. E isso pode mudar a forma como ela enxerga a sua própria trajetória. Existe uma outra coisa muito importante também. Quando nós estamos constantemente expostos a determinados conteúdos, nós podemos também começar a perceber aquilo como mais comum do que realmente é. Se o seu feed está cheio de pessoas viajando, você começa a sentir que todo mundo viaja. Se o seu feed, por exemplo, está cheio de pessoas empreendendo, parece que todo mundo está construindo o seu negócio. Se ele está cheio de corpos dentro de determinado padrão, aquele padrão pode começar a parecer uma exigência para você. Se ele está cheio de pessoas falando sobre produtividade, descansar pode começar a parecer um fracasso. E aqui eu quero fazer uma distinção importante. Não é que a rede social esteja necessariamente mentindo para você, tá? Existem sim pessoas viajando, existem pessoas que estão prosperando financeiramente, existem sim pessoas se casando, existem pessoas conquistando coisas importantes. O problema é quando um recorte muito específico da realidade começa a aparecer a realidade inteira da vida daquela pessoa. E por que que isso cansa tanto? Porque comparação constante exige uma avaliação constante. Então, você vive se avaliando em relação ao outro. Você começa a olhar para si mesmo e perguntar: eu sou bonito o suficiente? Eu estou produzindo o suficiente? Eu estou ganhando o suficiente? Eu estou vivendo o suficiente? Eu estou aproveitando a minha vida o suficiente? Eu estou crescendo profissionalmente o suficiente? E talvez você nem perceba que está fazendo isso, mas passa a viver em uma espécie de auditoria permanente da sua própria vida. Gente, isso é muito cansativo, porque você não está apenas vivendo, você está vivendo e se avaliando enquanto vive. Mas então eu devo então parar de usar as redes sociais? Não necessariamente. Eu acho importante falar isso, porque às vezes a solução vira. Então, é só sair do Instagram, é só sair do TikTok, é só parar de ver vídeos no YouTube. Mas as redes sociais também podem oferecer conexão, elas também podem oferecer informação, entretenimento, inspiração, trabalho e oportunidades. Então, a questão não é necessariamente as redes sociais fazem mal, mas sim o que, que a minha experiência nas redes sociais está fazendo comigo. Então, vocês percebem que é uma pergunta mais específica? Depois que você passa, por exemplo, 20 minutos ali no aplicativo daquela rede, você se sente inspirada? Você se sente conectada? Você se sente informada? Ou você se sente inadequada, ansiosa, atrasada, insatisfeita? Essa resposta vai importar muito. E aqui eu quero sair um pouco da reflexão e te dar algumas coisas práticas para você observar, tá bom? Primeiro, observe como você se sente depois de consumir determinados conteúdos. Não apenas se você gostou do conteúdo. É importante você se perguntar como eu me sinto depois de ver isso. Porque existe conteúdo que entretém e tem conteúdo que te deixa emocionalmente pior, sabe? Não estou dizendo conteúdos que trazem reflexões importantes ali para a sua vida. Eu estou falando de conteúdos que te deixam para baixo. E perceber isso já muda muita coisa. Segunda coisa, observe quem você está seguindo. E aqui não precisa existir uma pessoa vilã. Às vezes você gosta daquela pessoa, mas percebe que toda vez que vê o conteúdo dela, começa a se comparar. Então, você pode silenciar, você pode deixar de acompanhar, você pode reduzir a sua exposição a esse tipo de conteúdo. Não precisa existir uma briga para você poder proteger a sua saúde emocional, tá bom? Terceiro, perceba qual é a sua régua. Quando você pensa assim, olha, eu estou atrasada. Atrasada em relação a quem? Atrasada em relação ao quê? Quem que determinou essa idade? Quem que determinou esse prazo? Quem que determinou esse corpo?
Quem que determinou que esse deveria ser o salário, que esse era o relacionamento ideal, que essa era a carreira ideal? Às vezes, nós estamos sofrendo porque estamos tentando cumprir uma linha do tempo que nem sequer escolhemos e muitas vezes que nem sequer existe, tá? Quarto, volte para a sua própria vida. Essa talvez seja a mais importante. Depois de passar muito tempo olhando para fora, volte para dentro, vai viver a sua vida. Pergunta para você mesmo o que eu quero, o que faz sentido para mim nesse momento, o que eu já construí que eu estou esquecendo de reconhecer, né? E se você não consegue responder essas perguntas, você às vezes pode estar em um lugar de crise da sua própria identidade, da sua existência, busca uma terapia para poder te ajudar a conseguir se ver, a conseguir se enxergar, porque é muito importante que você comece a viver a sua vida a partir do seu óculos, a partir da sua identidade, que você seja autêntica, porque uma vida não deixa de ser valiosa porque outra pessoa está vivendo algo diferente de você. E talvez seja por isso que eu tenha sentido tanta falta de autenticidade nas redes sociais. Eu quero sim ver pessoas felizes, eu quero ver conquistas, eu quero ver viagens, eu quero ver coisas bonitas, sim. Mas eu também quero lembrar que existe uma pessoa inteira por trás daquele post. E não somente recortes da vida de pessoas, sabe? Uma pessoa que também tem medo, uma pessoa que também erra, uma pessoa que também tem dias ruins, uma pessoa que também não sabe o que está fazendo às vezes. E eu acho que quando a gente começa a construir conteúdos mais reais, a comparação ela começa a mudar de lugar, porque a pessoa ela deixa de parecer uma referência de perfeição e uma perfeição que muitas vezes nem existe, né? E ela volta a parecer uma pessoa, um ser humano. Isso pode ser libertador. E talvez você esteja pensando por aí, né? Tá bom, Bela, mas eu entendo tudo isso, porém eu continuo me comparando. Olha, tudo bem, tá? Por quê? Porque entender racionalmente não faz a comparação desaparecer. O que pode ajudar é começar a perceber o que existe por trás da comparação. Quando você olha para alguém e pensa, eu queria estar vivendo uma vida assim, tente completar essa frase, não colocar isso como um fim. O que exatamente você queria ter? Por que você chegou a essa conclusão? É um reconhecimento que você gostaria de ter? É uma segurança? É liberdade? É pertencimento? Seria uma estabilidade? Seria a beleza? Seria o sucesso que aquela pessoa está mostrando? Porque talvez você não esteja precisando da vida daquela pessoa, sabe? Talvez você esteja só identificando uma necessidade sua. E essa percepção muda a pergunta. Então, em vez de se perguntar, por exemplo, por que eu não sou como aquela pessoa, você pode se perguntar, por exemplo, o que essa comparação está me mostrando sobre aquilo que eu desejo para a minha própria vida. E aí, a comparação pode deixar de ser apenas uma fonte de sofrimento e começar a funcionar como informação. Não para você copiar a vida de alguém, de forma alguma, mas para você poder compreender melhor a sua. E talvez você não precise de uma vida mais parecida com a que aparece no seu feed, tá bom? Talvez você só precise de uma vida que faça mais sentido quando você fecha o aplicativo. Uma vida que não precise parecer interessante para ser significativa. Uma vida que não precise ser fotografada para ter valor. E principalmente, uma vida que você consiga reconhecer como sua, autêntica, única. Então, da próxima vez que você entrar nas redes sociais e sentir aquela sensação de, olha, todo mundo está indo para um lugar e eu estou parada, por favor, pare, olhe e escute. Faça uma pausa, respira, acalme seu coração. E se lembre, você está vendo o caminho dos outros enquanto vive o seu. Não use o recorte da vida de alguém para poder invalidar a história inteira que você está tentando construir. E talvez essa seja uma das formas mais importantes de cuidar da sua saúde emocional nas redes sociais. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa conversa, viu? E eu quero saber uma coisa de você. Qual tipo de conteúdo ultimamente tem despertado mais comparação em você? É o relacionamento? É o corpo? É dinheiro? É carreira? Viagens? É vida pessoal? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de ler as referências de vocês. E se você percebe que a comparação tem ocupado um espaço muito grande na sua vida,
talvez esse seja um assunto que vale a pena olhar com mais cuidado, inclusive na terapia. Porque às vezes o problema não está apenas no que você vê, às vezes está na história que você conta para si mesmo depois que você vê. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!